Bom, o vento para mim é meu combustível. É ele que empurra a minha vela, é ele que decide a velocidade que eu vou andar e é ele que faz toda a minha programação e meu planejamento de vida. Imagine um lugar onde o vento não apenas sopra, mas guia, ensina e inspira. Onde o mar abre caminhos infinitos e o vento carrega histórias de coragem, persistência e transformação. Esse lugar é Armação dos Búzios. Uma cidade moldada pela força indomável da natureza e por pessoas que encontraram aqui um sentido profundo para as suas vidas e motivos para sonhar. É para celebrar essas histórias e essas personalidades inspiradoras que nasce a série documental Búzios em Pessoa. Um registro vivo da cultura e da memória de uma cidade que se orgulha de ser um ponto de partida, mas também um porto de chegada. Esta é a história de um encontro entre o homem e a natureza, de um atleta que escolheu o horizonte como escola e fez de Búzios o seu palco mundial. Hoje navegamos com Ricardo Winick, o Bimba. Este é o encontro entre Búzios, seus ventos e pessoas que nunca param de navegar. E Bimba é a personificação dessa força. O meu primeiro contato com o windsurf eu nem lembro. Quando eu percebi, quando eu me dei por gente, eu estava agarrado na perna do meu pai, em Santa Cruz de Cabralha, e a gente estava deslizando pelas águas, e quando eu via que ele estava velejando, isso eu tinha 2, 3 anos de idade, e eu ia nadando atrás dele, chorando até ele me pegar. Então, essa é a memória da minha infância. Eu não aprendi lá, mas lá o windsurf entrou na minha vida. E naquela época não existia equipamento de windsurf para uma criança, não era um esporte de crianças. A gente está falando de 1982, 83, eu sou de 80, eu tinha 3 aninhos. Mas ficou tão marcado na minha vida que um dia meu pai chegou em casa, eu tinha já 11 anos, morando no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, totalmente outro cenário, e um dia ele chegou em casa e foi direto para mim e falou: "Você não sabe o que eu fiz hoje. Eu andei de windsurf." E ali foi a grande virada. Ele lembrou de toda aquela minha infância, para você ver como foi marcante até mais para eles do que para mim. E ele me levou, era muito, tudo muita coincidência, né? Acho que o atleta forma, para se formar um atleta tem muitos caminhos. E essa uma das coincidências era que o professor da escola era meu vizinho de prédio. Então ele me levou na escola do boy, do Fernando Hermel. Eu tentei velejar a primeira vez e mais uma vez eu fiquei frustrado que eu não aguentei a vela, eu pesava 30 quilos. E ele falou: "Volta aqui no dia seguinte que vai ter uma vela que você vai conseguir." E aí não deu outra. Eu subi, consegui velejar, ele me ensinou, fiz a primeira aula. E naquele dia, não sei o dia exato, mas foi em agosto de 1991, a minha vida mudou completamente. E para sempre. Era simplesmente uma criança indo aprender a velejar. Só que eu me apaixonei, de novo, reapaixonei, agora sentindo na pele a sensação de dominar meu próprio barco, minha própria embarcação, e passei aí todos os dias. Então, assim, por isso que mudou minha vida da água para o vinho, porque daquele dia em diante não tinha mais sábado e domingo, era clube. Eu acordava, o clube abria às 9 da manhã, às 7 horas da manhã eu estava lá. De ônibus, de carona, a pé, de bicicleta, o que fosse, eram uns 7, 8 quilômetros da minha casa. Eu sempre tive a liberdade de andar sozinho pelo Rio de Janeiro, naquela época ainda era possível. Então não tinha mais festinha, não tinha mais atividade do colégio, não tinha mais viagem para montanha, não tinha mais nada. Eu simplesmente só queria ficar velejando. E aí o meu professor viu esse potencial e começou a falar: "Atenção, pessoal, esse aqui vai ser o melhor do mundo e vai ganhar de todos vocês." E eu era aquele garoto diferenciado, eu era super maduro, eu já tinha vivido em Santa Cruz de Cabralha, sem luz, sem telefone, sem televisão, tomando banho de rio, com os indígenas da cidade. Então eu já era uma criança mais avançada, eu evoluí muito rápido, era eu que dava as dicas, eu que estava sempre presente nos eventos e nas viagens, o bate-volta para Aruama, o bate-volta para Búzios. E o Luiz Conde viu também esse talento, me usou como um garoto propaganda, graças a Deus eu fui muito bem usado. O meu primeiro campeonato oficial foi o Campeonato Brasileiro de 1992, e eu já tive um resultado surpreendente, eu já cheguei com equipamento de profissional, tudo de graça, 7 velas, pranchas, equipamento assim top de linha. Foi um campeonato com 100 inscritos, e a última regata desse campeonato eu tirei terceiro no geral.
E ali todo mundo falou, esse garoto é diferente, até que realmente chegou uma hora com 18, 19 anos que não tinha mais, eu não parava mais em casa, eu não ficava mais em casa, era impossível frequentar. Eu cheguei no primeiro Campeonato Brasileiro, ganhei. Aí depois todo mundo falou legal, que eu estava no caminho certo, fui para o outro Campeonato Brasileiro no ano seguinte, ganhei de novo. Um bom campeonato acaba puxando o outro, então assim, do brasileiro você acaba indo para o Sul-Americano. Aí um dia ligaram lá para casa, vai todo mundo para o Sul-Americano no Uruguai. Aí meu pai falou, vai junto. Eu tinha 14 anos e meio, eu sou de Maio, e foi meu primeiro evento internacional. E eu já cheguei lá e fui campeão sul-americano infantil. E aí eu já estava me tornando o melhor do Brasil no adulto. Aí que também é um fato muito curioso, que eu estava me preparando para o Mundial da Juventude. O Mundial da Juventude de 1995 ia ser nas Bahamas, nas Bermudas. E era certo que eu ia, porque eu era o melhor do Brasil adulto. Eu ia fazer um campeonato que eu ia ganhar no Júnior, óbvio. Não estava nem um pouco preocupado. E passaporte carimbado, vamos para o Caribe. Só que chegou o Jerônimo, da França, com sotaque brasileiro, nasceu no Brasil e foi morar fora. Perdeu a seletiva na França, veio aqui e simplesmente me ganhou todas as regatas. Ele não só me humilhou ganhando todas as regatas, como ele me ensinou um monte de coisa, mas ele cometeu um erro. No final desse campeonato, ele deu uma entrevista do meu lado e ele falou, daqui para frente eu vou sempre vir competir no Brasil, porque é muito mais fácil de ganhar do que na França. E ali foi a primeira vez que alguém me ameaçou. Eu pensei comigo mesmo, ele nunca mais vai me ganhar na vida. E hoje em dia ele até hoje brinca que ele teve a honra de me ganhar uma vez. Uma vez. Ele nunca mais me ganhou. Eu era um brasileiro, sem técnico, sozinho, cabeludo, contra uma centena de franceses que estavam sempre tentando debochar, sempre tentando fazer bullying, sempre tentando baixar minha moral. Só que eles não perceberam que eles estavam só dando corda no brasileiro. Desde que eu era muito pequeno, eu sempre competi contra mim mesmo. Então, o que é uma competição de vela? Você não tem um ataque ao seu adversário, você não é uma luta, você não dá um saque e faz um ace, você não dá uma bolada, uma medalha no seu adversário. É você contra você mesmo. Acredito que até a natação, o atletismo, é você contra você mesmo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou entrar na água com 100 pessoas, e eu tenho que ler o vento, a correnteza, a onda. Tudo isso é a minha estratégia para cruzar a linha de chegada primeiro. Eu não posso ficar irritado que alguém me ganhou. Me ganhou porque leu melhor. Talvez até foi mais rico e teve mais investimento de equipamento. Isso faz muita diferença para quem é do Brasil, né? Na Europa, você tem apoio desde que você começa. No Brasil, você tem apoio depois que você é bom. Então, eu, por exemplo, enquanto eu brigava com a minha escola para me dar uma prova de segunda chamada, eu chegava na Europa e o Jerônimo me contava que na França ele representava a escola dele na competição. Ele falava, tirei top 10, passei de ano. E eu falava, oi, como assim? Ah, não, porque aqui a gente está representando a nossa escola, é a educação física da escola, é isso. Sempre fui muito competitivo, então eu queria velejar melhor que eu mesmo, sempre. Não podia errar as manobras, contar as manobras. Eu me lembro o dia que eu falei, cheguei em casa falando, hoje eu não me molhei, hoje eu não caí, hoje eu acertei tantos jibes, hoje eu acertei tantas cambadas. Então eu sempre estava me desafiando, a ponto de brincarem com os meus pais, vocês estão treinando esse menino para a Olimpíada? Então essa competição dentro de mim foi o que mexeu tudo. Assim, eu querer ser melhor que eu mesmo sempre. A palavra determinação acho que pode ser o meu nome, porque até meu pai sempre falava isso. Às vezes eu ligava meio nervoso, ou numa despedida, aeroporto, alguma coisa assim, e ele só falava, Bimba, determinação. Sem dúvida, o meu grande ídolo, é difícil na vela brasileira, é difícil falar o nome de um só. Eu já tinha Torben Grael, já tinha Robert Scheid, eu já olhava para eles como as grandes estrelas da vela, porque eu passei de um menino que não sabia que existia Olimpíada, e de repente eu era amigo da galera. Das piadas do Marcelo Ferreira, do Torben chegando e dando tapa na minha nuca, o Robert mais quieto na dele, super, mega, ultra focado, totalmente me mostrou muito ali um caminho de foco e determinação. Se alguém chama, determinação pode ser meu apelido, é o nome do Robert Scheid, esse sim é um monstro. Estava crescendo um bimba num país que não tinha muito velejador bom, de windsurf. Nosso resultado no Mundial com 15 anos era 80º. Só que para mim já foi bom. Eu tinha 15 anos e tirei 80 no Mundial de 160. Eu ganhei a Série Prata com 15 anos e cabeludo e me subiram no pódio como campeão da Série Prata, campeão júnior e campeão leve. Então eu virei a estrela do evento. Eu já era o cabeludo, perdido, sozinho.
Se não fosse meu pai e minha mãe, eu não velejaria, isso aí com certeza. Porque eu não ia estar em Cabralha, não ia estar correndo pelado atrás dos meus irmãos de bicicleta, eu ia correndo que eu não sabia nem pedalar, porque eu estava sempre correndo e sempre indo atrás e sempre me defendendo e sempre apanhando. E ainda sempre foi muito competitivo. E tudo que ele fazia, até na escola, tudo, com os irmãos mais velhos, ele corria. E até que um dia ele vai fazer uma reunião, provocar mesmo uma reunião com essa pergunta: como é que é para você? O que vocês acham? Buscando o maior apoio, continua, porque é isso, ele tem esse potencial, é isso, é isso. Queremos que vocês continuem fazendo esse investimento. Bom, eu acho que se dá para falar de windsurf no Brasil sem falar do Bimba, não, impossível, porque eu conquistei coisas que ninguém nunca conquistou. Então eu fui o primeiro atleta a ganhar uma medalha pan-americana, não fui o único, mas durante 20 anos só eu ganhava medalha pan-americana, o único bicampeão mundial da juventude, o único 25 títulos seguidos, campeão mundial adulto, participei de 5 Olimpíadas, participei de mais ou menos 30 campeonatos mundiais. Eu consegui ficar uns 10 ou 15 anos entre os 10 melhores do mundo, sempre muito bem ranqueado. Eu fui líder do ranking mundial várias vezes. O único pódio que eu não tenho na carreira, de tudo que existe no planeta Terra, o único pódio que eu não subi foi o pódio olímpico. E, obviamente, sempre foi o objetivo de qualquer atleta que faz um esporte olímpico e vai à Olimpíada, o objetivo é ganhar, né? Seja a medalha que for, atenção, o brasileiro está mal acostumado. Ganhar uma medalha de bronze, prata ou ouro, a cor é indiferente. Não existe você não valorizar uma medalha olímpica. Isso é uma coisa que a gente conta nos dedos quantas pessoas ganharam, inclusive títulos de campeão mundial. Você ganhar um mundial adulto significa que naquele exato momento não tem ninguém no planeta melhor que você. Isso é muito gratificante. Mas a importância para a carreira foi o Mundial Júnior, porque foi o meu primeiro grande título internacional. Eu não tinha sido campeão sul-americano, eu não tinha sido ainda medalhista pan-americano, então ganhar o Mundial Júnior foi muito importante. Voltei para o Brasil e a imprensa foi a loucura. O aeroporto estava lotado me esperando, eu chegava e ligava o Jornal Nacional, a emissora tal já te ligou? Uma concorrência de quem ia me entrevistar, uma coisa de maluco. E eu fiquei sendo comparado com o Robert Scheid, porque eu era o primeiro brasileiro a igualar uma medalha de ouro no Mundial da Juventude. E, para minha sorte, no ano seguinte eu me tornei o primeiro brasileiro bicampeão mundial da juventude. Até hoje não existe ninguém que foi lá e ganhou 2 vezes, 2 anos seguidos, nem o Robert Scheid. E um outro título que eu me orgulho de falar, desculpa, Robert, está te comparando, ele é 1000 vezes melhor que eu, se eu não tenho a menor dúvida, mas eu sou o maior medalhista pan-americano do Brasil, até onde eu sei. Então o Mundial da Juventude foi esse momento, que eu fechei patrocínios, que eu comecei a ver que dava para sobreviver com o dinheiro que eu ganhava, que eu podia realmente terminar o colégio e trancar a faculdade, se fosse o caso, e viver 100% disso. Eu fui contratado para trabalhar na China, um negócio da China, porque eles pagam muito bem e te respeitam muito, como eu nunca fui respeitado em lugar nenhum da minha vida como atleta. E a grande pergunta não era, como você ganhou o Mundial? Não, a pergunta era como você aguentou 20 anos, 25 anos e foi a 5 Olimpíadas. E isso também gerou uma polêmica na China, porque eu falei que era por amor. E ele respondeu que aqui na China não tem amor. E eu falei, tem amor sim, porque se você não faz o que você ama, você não vai ser bom nunca. E ele respondeu de novo com a cara um pouco mais fechada e falou, aqui na China não tem amor. E quando eu fui argumentar pela terceira vez, o meu tradutor virou para mim e falou, acho melhor você ficar quieto, aqui não tem amor. Búzios eu escolhi, obviamente, por causa do esporte, eu vim para cá, porque além de ter sido marcante no começo da minha carreira, é do lado do Rio de Janeiro e tem uma condição perfeita. A variação climática de Búzios é o que atrai e que muita gente não entende. Toda pergunta que eu escuto é por que você não está na Havaí ou por que você não está em Fortaleza, que venta todo dia. Porque eu não preciso disso. Eu preciso de variação. Eu não posso treinar num lugar que seja todos os dias iguais. Búzios tem vento forte, fraco e médio e muito, muito forte, de todas as direções, com todos os tipos de ondas que são criadas por esses ventos. Então ainda consigo, depois de um nordeste forte pré-frontal, o mar cresce com vento, entra um sudoeste e eu velejo com vento sul com onda de norte, coisa raríssima de acontecer em qualquer lugar do planeta. E quando acontece, eu ganho a regata, porque eu sei fazer. Búzios está sempre quente e você consegue velejar a qualquer época do ano, de manhã, de tarde, ou finalzinho do dia, ou até de noite, que eu já treinei de noite.
Búzios é barato, Búzios é silencioso, Búzios tem um bom espaço para você fazer uma academia sem muito tumulto. Pega a bicicleta, sobe as emerências, pega a prancha, vai para Jeribá e surfa, pega o foil, vai para Laje, quer ver onda grande, vai para Ilha Branca, quer mar picado, vai para Rasa, quer vento rondado, entra nos Ossos, e você pode falar aí o que você quiser. Quero treinar para a Olimpíada da China com vento grande, vai para praia com onda grande, vai para Praia Brava. Tem tudo aqui. E é por isso que eu gosto de Búzios, e é por isso que minha filha foi criada em Búzios, eu gosto de cidade pequena, eu acho que educação não vem do colégio, vem da família, vem de como você é criado, dos seus pais. A criança está na escola para aprender, né? Não é para ser educada. Educação a gente pega em casa, vem de berço. Bom, se o Bimba não fosse casado com a Paula, ele não seria um grande campeão. Ele seria um velejador bom, mas um grande campeão não. Então, assim, se eu tô com a Paula desde os meus 16 anos, eu tô com 45, a gente vai completar quase 30 anos juntos, praticamente tudo foi ali. Com certeza ele seria um campeão, mesmo sem mim. Né? Um dia eu cheguei no clube para velejar, um sábado, e tava aquele papo, bate e volta para Aruama, vamos para Búzios, para onde é que a gente vai, não sei o quê. E a Paula tava lá indo fazer a primeira aula de windsurf da vida dela. E ela entrou no carro e, sem saber de nada, veio fazer esse bate-volta com a gente virou amigo e muito amigo. A gente viajava junto, ela já dirigia, ela é 13 anos mais velha, então ela dirigia, tinha carro, a gente passou a fazer muito Búzios Rio, ficava aqui na casa dos meus pais, os meus pais têm casa em Búzios desde 95. Eu ficava semanas com a Paula aqui, até que eu convenci ela que a gente já fazia tudo menos dar beijo. A Paula nunca criticou meus treinos, ela nunca foi contra eu sair cedo de casa, ela nunca foi contra eu estar viajando, ela nunca foi contra eu, no começo da nossa relação, eu só fui passar um aniversário com ela quando ela foi para a Alemanha para o campeonato, porque eu tinha um campeonato que eu não podia perder. Então eu perdi o aniversário dela, até que ela foi para lá e a gente comemorou um aniversário junto, ela foi competindo também, a gente nunca viajou a passeio, nunca teve dinheiro sobrando. Então tudo isso ela me ajudou, a paciência, as dicas, o treinamento em si. Ela velejava muito bem, eu sabia usar ela para o meu treino, eu quase não vi o nascimento da Nina, era uma Olimpíada, eu posso perder, hoje em dia até posso falar que eu posso perder um Mundial, posso perder qualquer coisa, mas a Olimpíada você não tem como não ir. E a gente foi ao médico e o médico falou, não, você fica deitada de perna para cima e tenta não andar, tá? Aí mandou a Paula se vestir no banheiro, virou para mim e falou, não vai dar tempo, esquece, você não vai ver sua filha nascer, você não precisa falar isso para ela, mas não vai dar. E a Paula ficou um mês de perna para cima, a gente alugou um apartamentinho lá em Copacabana, perto da família dela, e ela conseguiu ficar deitada de perna para cima praticamente um mês sem andar muito, e a Nina nasceu 2 dias depois que eu cheguei da Olimpíada. Principalmente depois que a Nina nasceu, que a gente aí já são outras urgências, né? Você ficar sozinha com o bebê, e aqui não tinha família, né? Era só eu, então tem esses desafios. Mas a Nina esperou direitinho e a Paula mais uma vez se mostrou fantástica e muito importante. E a Nina também muito importante, porque a Nina já tem 17 anos, ela acompanhou um pouquinho, ela passou, o aniversário de 1 ano dela foi, a gente passou 2 meses na Inglaterra, e o aniversário de 2 anos dela, a gente passou 2 meses na Dinamarca e na Inglaterra, tudo treinando para a Olimpíada de Londres. Então, também por causa do esporte, não teve vovó, não teve amiguinho, era aniversário, ela e os meus amigos. A gente só vê o sofrimento depois, sabia? E às vezes eu lembro assim, vem aquele déjà vu, deu com a mala saindo de casa. Nossa, hoje em dia me dá um aperto no coração. Na hora que volta também é muito emocionante a volta. Muito emocionante, é muito, sabe, né? É bom quando ele volta. Ai, meu Deus, a gente ficava quando ela era pequenininha, aquela sensação dele chegar e aí eu não falava para ser surpresa, né? E eu ansiosa ali, meu Deus, e ele não chega, e ele vindo do aeroporto. Então, assim, tem o lado chato e o lado muito legal, emocionante, ela abrir presente. Agora é teimoso, e ele é muito persistente. Eu te amo, meu amor, seu amor da minha vida, ainda bem que eu acreditei e não fugi do desafio. Te amo, é para sempre, a gente já fez história. Ter um pai campeão é muito legal, é incrível.
As pessoas costumam falar: "Ah, meu pai é um herói". Não, gente, meu pai é um herói. Eu não brinco quando eu falo isso, porque é um orgulho e, assim, desde pequena eu também sempre fui de carona na prancha, no colo, e era princesinha, a sereinha dele, as viagens e tudo. Tanta história para contar, que ele sempre contou tudo, incluiu isso em tudo. É muito maravilhoso. Então, uma sensação, uma lembrança de ouvir a mala, quando ele chega arrastando a mala com tênis e chave. Mas era muita saudade, muita, muita, muita. E eu lembro muito, em evento de escola, dele não estar. Só que tudo compensa quando ele chega. E quando ele tá, ele é 100% presente e um melhor amigo para mim. Eu amo muito ele. E não é só sobre a medalha, não é só sobre, ai, foi segundo, foi terceiro lugar. O foco tem tudo, tudo que ele me ensinou, eu vou levar para frente. Se errar, tentar de novo, de novo. E errar é humano, mas não desistir nunca por causa disso. Eu simplesmente dei um telefonema para o presidente do clube e falei: posso fazer uma entrevista no Búzios Vela Clube para contar que eu estou morando em Búzios? Ele falou: então você vai assumir a escola do clube, porque o André Grillo faleceu há 3 meses atrás. Caiu uma escola no meu colo. Eu nem frequentava o clube, eu saía da casa do meu pai. Não é na beira da praia, mas era uma distância razoável. Então, de repente, eu tinha uma escola. E durante a escola acontecendo, um menino que era filho do caseiro do Termanhães, ele era filho do caseiro da casa ao lado da minha. Ele virou para mim e falou: sabe qual é meu sonho? Eu imaginei, sim, ir para o Havaí, velejar nas ondas. Ele falou: não, cara, meu sonho era ter uma prancha para poder treinar contigo e te ajudar, porque você treina o dia inteiro e sozinho. E eu olhei para a cara dele assim e falei: seu sonho vai ser realizado agora. E catamos umas pranchas, uma pessoa deu uma prancha, o meu pai deu o resto do equipamento junto comigo, e ele começou a velejar, e já no primeiro ano a gente já foi campeão brasileiro júnior, que era o nosso objetivo. Então as coisas foram acontecendo. Quando eu percebi, eu tinha um projeto social. Então o projeto social surgiu assim: eu criei adversários. Esse era o meu objetivo. Simples, ponto final. E é óbvio que o projeto social era uma coisa pobre. Por que tinha um projeto social? Porque o meu equipamento dura 6 meses na minha mão e 3 anos na mão deles. Então eu podia simplesmente pegar um depósito de tralhas que não me servia e distribuir. E o projeto acabou porque eu parei de ganhar esse equipamento. A única obrigação do projeto sempre foi tudo informal. A obrigação era não parar de estudar, não ter nota ruim no colégio, tinha que estudar, tinha que estar com nota boa. Isso não era uma preocupação, porque quando você vira um atleta, você melhora no colégio, você passa a ter disciplina, você passa a respeitar o seu técnico, você sabe e aprende a perder, você aprende a respeitar os seus adversários quando você ganha, porque não pode ficar arrogante. E tudo isso. Então o esporte só traz benefício. E aqui eu estava criando aquele benefício para os meninos, mas utilizando o talento deles e o treinamento para o meu benefício também. Então era todo mundo junto. E o projeto social sempre foi muito gratificante, porque teve resultado. Um atleta sem apoio ou sem patrocínio, hoje em dia, não vai a lugar nenhum. É impossível. O esporte mudou. A vida do atleta mudou. Se você não tem um apoio, não tem um patrocínio, é inviável. Por exemplo, eu estou apoiando o Benjamin. Impossível eu apoiar outro menino de Búzios com o mesmo equipamento do Benjamin, e vai ser impossível esse menino que não tem esse apoio ganhar do Benjamin. Então já criamos um abismo. O Bimba tinha me convidado para fazer aula de wing com ele, treinar com ele. E aí, no começo, eu vim aqui todo dia, pedia. E ele veio me procurar. Você me dá uma aula hoje? Eu falei: não, cara, peraí, não é saco. Não, que dá aula. Não vou. 3 dias, 4 dias, não vou. Ah, mas você falou com meu pai para vir aqui. Eu falei: mas eu não tenho tempo, não vou. Calma, a gente faz depois do verão. Isso foi em fevereiro, dia 10, mais ou menos. Ele falou: mas se você deixar um wing comigo, eu consigo sozinho. Eu falei: então vai, não vou falar nada, vai. E ele foi. Então ele aprendeu sozinho. E aí eu falei: opa, calma aí, volta aqui que a gente vai conversar. E tudo que eu fui pedindo para ele fazer, troca de prancha, troca de foil, tudo dava certo, tudo era certo, ele acerta a manobra de primeira, ele tem sangue frio na competição, ele não amarela, ele tá sempre, ele se visualiza ganhando, ele fala: vai ser muito legal quando eu ganhar um mundial.
Isso não é uma coisa que você fala toda hora, assim. Desde então, comecei a querer seguir o espaço dele, treinar e ser determinado e ser campeão mundial. Então, o esporte mudou tudo. Mudou tudo. O foco, a determinação, a motivação, sabe? Que ele tem aquele olhar, né? Tipo, é o ídolo, né? Ele treina com o ídolo dele. O Benjamin está me trazendo de volta à competição. Eu não estava nem um pouco, eu entrei no ING, eu competi 2 anos, eu fiz os primeiros campeonatos da história do ING fora no Brasil, e até que eu falei, não quero voltar, não. O que eu estou fazendo? Porque esse é o primeiro campeonato 5º, o outro campeonato 3º, o outro campeonato 2º, e eu já me vi tudo de novo. Mas aí o moleque chegou falando que ia me ganhar, e ele vai ter que comer muito arroz e feijão para me ganhar. Eu ia te dar aquele celular de presente e agora apareceu esse foil, né? Que vai mudar toda o treinamento dele. Eu não posso te dar os dois, você vai ter que escolher um. Eu sempre soube que ele queria um celular. Há anos ele me pede e eu nunca pude dar. E na hora que ele falou assim, não tenho nem o que pensar, eu quero foil. E foi muito bom, assim, ouvir isso, sabe? De um menino que tá virando adolescente agora. Foi incrível. Eu acho que isso tinha que ser gravado para espalhar, assim, para a juventude. Eu venho treinar todo dia. Às vezes, pô, tô cansado lá. E aí, não quero vir treinar, mas eu penso, pô, o cara que quer ser campeão mundial também tá lá treinando. E pra mim, disciplina é isso, cara. Você tem motivação e foco e talento e disciplina é o que faz tudo acontecer. O Benjamin está despertando vários sonhos em mim, isso é bem emocionante também, porque eu já estava me vendo como, pô, quantos anos eu vou aguentar dar aula e se eu vou juntar dinheiro para me aposentar finalmente com esse dinheiro que eu vou juntar dando aula. Então, assim, eu não estava nem um pouco pensando em competir e o Benjamin está trazendo isso de volta, porque eu já criei vários sonhos na minha cabeça. Sonho 1, Benjamin na Olimpíada, comigo ou não. Sonho 2, Benjamin campeão do mundo. Um sonho mais próximo, eu e ele no campeonato júnior e master, eu campeão do mundo master, ele campeão do mundo júnior. Isso aí ia ser um negócio, a gente ia fazer outro documentário. Eu acho que a principal mensagem que eu tenho para deixar é a palavra determinação, que a gente já falou aqui. Foco e determinação. E, obviamente, acreditar no sonho. Eu acreditei no meu. E com todos esses títulos que eu estou falando aqui, tudo que eu conquistei na minha carreira, eu não realizei meu sonho da medalha olímpica. E nada mudou. Eu continuei sonhando, agora eu tenho outros sonhos. A gente tem que sonhar e tem que ter um objetivo, tem que ter a cenourinha ali na frente. O Benjamin agora é minha cenourinha. Mas a mensagem é essa, não desista dos teus sonhos. Se você fizer com foco, determinação e amor, vai dar certo. Pode ter certeza que vai dar certo. Aí, Bimba, recado pra você direto agora. Não sei quando, mas já vou te ganhar. Você vai me ganhar, mas eu vou te fazer de tudo para isso demorar muito. O legado do Bimba é como o vento que o guiou, silencioso, constante e transformador. Está nos atletas que ele inspira, na disciplina que ele ensina e na coragem de seguir adiante, mesmo quando o vento muda de direção. E ele ainda quer mais. Bimba quer transformar vidas, formar cidadãos e fazer de Búzios a grande referência mundial na formação de uma nova geração de campeões, no esporte e na vida. Para ele, Búzios sempre foi mais que cenário. Búzios foi lar, refúgio, mestre e realização. E cada jovem que aprende com ele carrega um pouco dessa força invisível que o move. No próximo episódio de Búzios em Pessoa, voltamos para a terra firme para entender como a cidade ganhou sua identidade visual única. Vamos conhecer Otávio Raja Gabaglia, o arquiteto, cuja visão atravessa décadas e ajudou a desenhar a alma de Búzios que reconhecemos hoje. Até lá! E que o vento continue a favor.